Essa é a grande tragédia do Brasil. A gente mandar estagiário para a presidência da República porque o Brasil não tem um projeto. Nós vamos conversar sobre o coronavírus, eu espero que é mais importante. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda 2,4 vagas de UTI para cada 10 mil habitantes. O Brasil, depois de 25 anos de PT, de PSDB, não tem uma para 10 mil habitantes. Então, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente pode tentar prevenir com isolamento social. Por isso que essa tragédia do Bolsonaro é muito grave. A gente pode não ter um pico, mas se acontecer um pico que deve começar daqui 2 semanas, vai colapsar a rede de saúde do Brasil. Nós precisamos acelerar rapidamente a habilitação de leitos de retaguarda para internação. Desde o Lula, que congelou a remuneração dos procedimentos do SUS na rede conveniada, filantrópica, etc., o Brasil está com dezenas de milhares de leitos parados. Eita, tem alguém tossindo aí, hein? Sou eu, ministro, mas é tosse seca. Essa é que é a perigosa. Então, veja, tem que fazer UTI, tem que habilitar UTI urgente. Tem que fazer, por exemplo, as leis de economia popular. Você não pode aceitar que o álcool gel passe a ser cobrado por 30, 40, 50 reais. Eu fui procurar uma máscara para poder proteger aqui a turma da produção e comprei 3 máscaras por 200 reais em São Paulo. Isso tudo é falta de governo, o resto é papo furado. O SUS é uma ideia generosa, nós temos que preservar essa ideia generosa, que é a ideia de que é dever do Estado, portanto, obrigação dos municípios, dos estados, da União, prover saúde sem qualquer nível de condição, de renda, etc, etc. Porém, essa ideia ela não se aperfeiçoa por 2 razões. O SUS, a essa altura, ainda não tem um sistema de avaliação, supervisão e controle, portanto, você tem um SUS que funciona maravilhosamente bem ali, e nas mesmas regras, com mesmas dificuldades, funciona precariamente acolá. Por quê? Porque não existe um sistema de avaliação que o povo possa até saber que aquilo é o responsável é o prefeito, acolá é o responsável é o governador, acolá é o responsável é a União. Então eu vou implantar essa adaptação, que é um sistema de avaliação e controle, e vou dar ao usuário o poder de avaliar a rede, a forma com que ele foi atendido, e vou estabelecer que essa avaliação do usuário vai ser um prêmio adicional às boas unidades que bem tratarem a nossa população. Isso é uma coisa que nós já... Pagamento de bônus para quem tem um bom adicional para quem conseguir bom desempenho, unidade a unidade. Isso é a primeira linha, mas não é só isso. É capacitação gerencial, é questão de formação do profissional de saúde, é uma série de coisas, enfim, que tem essa linha. A outra é subfinanciamento. Concretamente, se você anuncia para 207 milhões de pessoas, das quais 170 milhões de brasileiros só têm o SUS como a porta de acesso, o dinheiro que se coloca, mesmo com os desperdícios que tem que ser combatido, não é suficiente. E aí você tem as aberrações. Talvez a mais grave, para simplificar o que eu quero dizer, seja o estoque de gente criminosamente posto com cirurgias eletivas, demorando 3 anos. 3 anos. É o estoque de gente em que você gasta uma fortuna para fazer a atenção básica, e o doutor faz a consulta e pede um exame especializado e você não realiza isso. Em São Paulo, que é o estado mais rico, você demora meses para resolver, e outros lugares do Brasil chega a muitos anos. Então isso eu vou corrigir também, porque nós temos que revogar, atenção Salomão, temos que revogar a emenda 95, que essa gente introduziu, porque a pretexto de que nós temos que ser austeros, e eu sou austero. 95 é o teto de gastos. Estabeleceu um teto de gastos por 20 anos, o Brasil está proibido de expandir o investimento em saúde, educação e segurança. E deixou livre os abusos da Previdência e deixou livre a despesa financeira, que leva mais da metade do orçamento do país.